gente vai começar falando do outro resultado positivo da noite que a gente vai trazer, justamente a goleada do Bahia sobre o time de Conceição do Jacuípe. É isso, né, Pedro? Riachão de Jacuípe. Riachão, é isso. Riachão do Jacuípe, é isso. Vamos lá, irmão. Então, como é que você... Qual a história dessa goleada? Então, boa noite, galera. Celso, Cássio, Fred, todo mundo tá ligado aí. Time de Riachão de Jacuípe, que na verdade jogou hoje em Salvador, né, Celso? Dá pra dizer que o Bahia foi beneficiado pelo sorteio e também pela decisão da Jacuipense de jogar aqui em Pituaçu. Riachão de Jacuípe é uma cidade que fica a umas 2h30 aqui de Salvador e que principalmente tem um campo muito acanhado, campo ruim. Então, para o Bahia foi o cenário perfeito. Jogar no estádio em que ele está completamente acostumado. Inclusive, estreou nessa temporada jogando em Pituaçu, né? No jogo contra o Juazeirense. Então, cenário ideal para uma primeira fase de Copa do Brasil, que normalmente costuma complicar mais por conta do mando de campo, né? Não tanto pela questão técnica. A gente falava aqui na semana passada, não, no final de semana, que o Bahia tinha uma semana perfeita, assim, para conseguir começar a se recuperar dos tombos que vinha levando aí ultimamente. Porque você tinha 2 compromissos importantes e, ao mesmo tempo, bem acessíveis. Primeiro esse contra a Jacuipense e depois, no final de semana, contra um Vitória que já vinha destroçado e que vem mais destroçado ainda. Cada dia mais acessível, né? O clássico contra o Vitória. Cada dia mais acessível. Claro que é clássico, né? Mas não dá para negar que o Bahia, mesmo estando ainda numa fase ruim, é muito favorito para domingo. Então, assim, eu acho que para o primeiro desafio da semana, o saldo foi bem positivo. O Bahia começa a sair um pouquinho do buraco que se meteu, né? Da crise absurda que se meteu diante de tantos resultados desastrosos, como o do Fortaleza e como, mais recentemente, o do Sport. Foi um jogo em que o Bahia dominou do início ao fim, não teve muita dificuldade. Eu diria que um dos pontos mais importantes assim desse jogo de hoje foi você ver ali em campo um time um pouco mais equilibrado, né? Uma consistência defensiva um pouco maior do que a gente vinha vindo nos últimos jogos. O Bahia tomou uma quantidade absurda de gols, especialmente contra o Sport e também contra o Fortaleza em casa. E hoje a gente já via ali um time com as linhas um pouquinho mais baixas, com a volta de Rezende, que foi importantíssimo também para essa consistência defensiva maior também. Rezende, ele dá uma segurança até para o próprio Azevedo, né? Azevedo, ele vinha jogando ali como primeiro volante, hoje ele joga como segundo volante. E a gente conseguiu ver uma evolução, né? Azevedo, ele vinha fazendo as últimas partidas de forma muito, muito ruim, foi muito criticado nas últimas partidas, embora tenha sido um jogador que começou bem a temporada. E hoje ele já conseguiu voltar um pouquinho a ser o Azevedo que ele foi no início da temporada. Os dois laterais também subindo bem pouco no primeiro tempo, tanto o Matheus Bahia quanto o Cicinho. Então não era assim aquele Bahia que dava uma quantidade de espaço absurdo, não que não tenha dado. Vai continuar sendo um time que dá espaço, mas se você comparar os últimos jogos do Bahia com o de hoje, a diferença em relação a isso foi muito grande. Não foi um time tão escancarado quanto vinha sendo. E além disso, um ataque que soube aproveitar as oportunidades, né? Em alguns momentos da temporada, a gente viu um Bahia que muitas vezes criava e não conseguia aproveitar. Não estou nem falando dos últimos jogos. Os últimos jogos o Bahia sequer conseguiu criar. Mas a gente chegou a ver um Bahia que conseguia criar oportunidades em quantidade e quando chegava lá na frente, os atacantes não conseguiam marcar, né? Não conseguiam, às vezes, nem finalizar. E hoje o Bahia soube aproveitar as oportunidades que criou, né? Desde o início do jogo, então, o Bahia já começou a criar, teve chances, principalmente pela direita, com o Jacaré e também pelo meio, com o Cauli, que aliás fez uma excelente partida hoje. Vou falar dele mais para frente.
E logo ali aos 21 minutos o Bahia acabou abrindo o placar de forma merecida, vinha bem, vinha melhor, vinha sendo mais eficiente que a Jacuipense no jogo. A Jacuipense não tinha sequer assustado o Bahia ainda, em nenhum momento. E numa boa jogada de Jacaré, pela direita, inclusive, o Biel acabou abrindo o placar. A Jacuipense ela só foi chegar no gol do Bahia depois do Bahia já ter feito o primeiro, e não teve assim nenhuma grande chance de perigo. Depois, aos 39, o Bahia chegou assim, um gol, já tinha até tido um gol anulado antes, continuou criando, e chegou no gol após uma cobrança de escanteio de Cauli, que foi num jogo, um gol contra. Por um momento até pensei que tinha sido Rezende, vindo lá do estádio, mas na verdade foi um gol contra. E foi para o intervalo com o placar que dava uma tranquilidade, né? Pelo momento que o Bahia vivia, você criar um momento assim de tranquilidade era importante. E o Bahia foi para o intervalo ali no Pituaçu, bem vazio hoje até, mas com a torcida aplaudindo e tal. Então, com uma certa segurança de que a classificação ela poderia vir. Segundo tempo, até achei que a Jacuipense poderia sair um pouco mais para o jogo, poderia assustar um pouquinho mais, mas isso não aconteceu. O Bahia continuou sendo superior desde o início de um tempo e praticamente matou o jogo ali com 10 minutos. Quando chegou ao terceiro gol, com o Jacaré. O Jacaré viveu uma semana, aliás, o Bahia todo viveu uma semana extremamente conturbada, né? Mas Jacaré, talvez ele tenha sido um dos jogadores assim mais criticados. E teve aquele episódio no aeroporto, né? Exato, ele teve aquela confusão ali no aeroporto e tal. Muita polêmica envolvendo ele durante a semana, desde o carnaval, inclusive. E ele fez o gol. Aliás, fez uma boa partida hoje, Jacaré, diga-se. E fez o terceiro gol. E aí fez sinalzinho de cadê? Quero ouvir aqui agora e tal. Chegou a ser xingado por alguns ali. Meteu essa, mas foi? Meteu. Ele não brinca, não, pô. E assim, mas é um cara que, apesar de vários defeitos, né? Apesar de não ser um jogador assim, tecnicamente uma referência, mas ele se esforça muito, né? Você não vê o Jacaré fazendo corpo mole em campo. Não há nenhuma crítica a ele em relação a esse sentido. E pela partida que ele vinha fazendo, ele estava merecendo o gol. Poderia ter poupado ali essa questão de fazer gesto para a torcida e tal, mas também a gente não sabe o que se passa na cabeça do jogador e ele acabou desabafando ali. Mas fez uma boa partida. Mereceu o gol. Jacaré estava até comentando na arquibancada, Jacaré, de tantos jogadores ruins que eu vi aqui no Bahia, né? E não foram poucos, foram diversos, e ele é um dos. Tecnicamente, ele não é nenhum primor longe disso, mas dentre os ruins, ele, sem dúvida nenhuma, é o melhor e o mais eficiente, assim, tipo, e hoje ele mostrou bem isso, assim, sabe? Tipo, correu o jogo inteiro, se esforçou e fez uma boa partida, foi bem importante no jogo de hoje. Então, ali o jogo já estava praticamente morto. O Bahia, com uma tranquilidade absurda, né? 3-0 no placar. Ainda fez o quarto gol logo depois, também, aos 15 minutos, com o Cauli, que, tipo, tava merecendo também, foi o melhor em campo hoje, e fez o gol para coroar a boa partida que ele fez hoje. Isso com 15 minutos de jogo, a classificação já garantida, e a partir disso, o Paiva ele já começou a aproveitar para dar rodagem a alguns atletas que podem ser importantes no Bavi. Eu até comentava antes do jogo que eu achava que ele não ia utilizar Iago Felipe no jogo de hoje, porque Paiva ele sempre fala muito nas coletivas dele que ele não gosta de utilizar jogadores que chegaram há pouco tempo. Ele acha que o cara precisa treinar antes e tal. E ele, de fato, segurou atletas que eram recém-chegados durante algum tempo. Talvez mais do que a média dos demais treinadores. E com o Iago Felipe é diferente. Iago foi anunciado essa semana e hoje já entrou. Estava no banco, acabou entrando. E aí um amigo meu que estava comigo até lembrou que no Bavi, Acevedo está suspenso. Então talvez Iago Felipe seja uma peça fundamental para o Bavi. Por isso que ele acabou colocando ali Iago Felipe para jogar, para ganhar ritmo, para conhecer também os companheiros, no jogo já tranquilo. Mudou também as laterais, colocou Chaves, colocou André, que as laterais ainda são posições ali em que o Bahia não tem tanta convicção ali de quem é o dono da vaga e tal. E hoje ele fez mudanças nas laterais, por sinal, Cicinho saiu vaiado
Achei até um exagero, assim, de parte da torcida. Porque, claro que Cicinho não fez uma boa partida, aliás, não, faz uma péssima temporada, inclusive, e não fez uma boa partida hoje também. Pô, mas pra sair Mas, vaiado numa pô, vitória de velho, 4-1 é foda, o pô. Bahia ganhando de 4-0 naquele momento, o Bahia tinha acabado de fazer o quarto gol, a torcida ainda comemorando, e saiu naquele misto, assim, de aplausos e vaias. Mas achei desnecessário, assim, embora, já vou adiantando aqui, para mim ter sido o pior em campo na partida de hoje. E aí, pronto, um jogo já tranquilo, a classificação garantida, o Bahia tomou gol no final ali, mas aquele gol que pô, o Bahia tinha que tomar, né? O Bahia tomou tanto gol nos últimos jogos, não ia passar um em branco hoje. E uma classificação extremamente importante, não só financeiramente, como também em termos esportivos, mas principalmente para começar a trazer esse ambiente um pouco melhor, né? O ambiente era péssimo até então. E com essa classificação, começa ali a dar um primeiro passo. É muito pouco ainda, tá? Mas é um primeiro passo para começar a Mas é melhorar o por aí ambiente. que você começa a organizar mesmo, velho. É com esses Exato. resultados, tipo, confirmando os resultados lógicos, né? Passando sem susto da primeira fase da Copa do Brasil, contra um Isso. time que tradicionalmente você consegue passar. Então, assim, não é um, um, um marco excepcional, mas é um marco, né? É por aí que você começa, né? E veja uma coisa, Celso. Claro que a semana era ideal assim para recuperação e o Bahia estava numa crise absurda que dá para chamar até de fundo do poço assim da temporada, mas esse poço tinha mais fundo aí para chegar, né? Se o Bahia fosse eliminado hoje, porra, ia ser no momento ruim ele ainda podia piorar, entendeu? E podia piorar também com a derrota catastrófica no Bavi também. Por mais que fosse a semana perfeita para você começar a se recuperar, existia um risco, principalmente pelo futebol apresentado no Bahia nos últimos jogos. Então você ganha uma partida que dá uma tranquilidade absurda para um Bavi que vai ser importante, não só por ser um clássico, mas também porque é um último suspiro ali do Bahia na Copa do Nordeste. Já falei que eu acho a classificação difícil no programa passado por conta da tabela dos adversários, não tanto pela tabela do Bahia. Mas, independente disso, é importante que o Bahia se mantenha vivo, né? Porque, de repente, você pode contar com o tropeço de alguém ali e você ainda está dentro do campeonato. Uma derrota no Bavi tira o Bahia completamente da Copa do Nordeste. Vamos. Então, vai lá. Acho que é mais ou menos isso de Bahia hoje. Boa, meu irmão. A gente vai seguir falando do adversário do Bahia do próximo fim de semana, mas eu queria que você trouxesse para mim, Pedro, a leitura dos destaques do jogo. Você já deu spoiler do pior em campo, se sim, mas E do melhor também, né? é verdade. Vou Mas trazer queria que outros você aqui. trouxesse aí a sua análise complementar dos destaques, meu irmão. Pô, velho, o Cauli, assim, fez uma partidaça, tá? Ele Encheu os olhos. foi praticamente a estreia dele, né? Porque no jogo contra o Sport, a gente até comentou aqui, não deu para avaliar ninguém, né? Foi uma partida completamente atípica. E ninguém Não, conhece. eu ainda joguei duas jogadas que eu vi ele fazendo, dois cortes de diagonal que eu vi que eu achei interessante. Falei, não, vi uma movimentação interessante. Tu viu ou não vi, não? Pô, foi muito pouco, muito pouco. Foi. Aquele jogo ali não dava para avaliar ninguém, assim. E Cauli era um jogador que ninguém conhecia, né? Ninguém assiste campeonato búlgaro. E Um Cauli hoje. brasileiro, não muito brasileiro, né? Pra viver uma carreira, né? Não, pois é, nunca tinha jogado aqui no Brasil. Até critiquei assim, o perfil da contratação, continuo achando que não é esse o perfil que o Bahia precisa. O Bahia precisa focar em jogadores que tenham passado pela Série A. Mas Cauli hoje mostrou que pode ser útil. Claro que é um jogo contra Jacuipense, um adversário frágil, não é o mesmo nível de adversário que o Bahia terá pela frente, mas era o que tinha hoje, e dentro do que tinha hoje, ele foi bem demais, assim. Foi extremamente elogiado por todo mundo que estava em Pituaçu. Saiu aplaudidaço, assim, um cara que realmente fez uma partida que você não tem dúvida em eleger quem é o melhor. Além disso, acho que dá para citar que Jacaré fez uma excelente partida hoje. Rezende, eu acho que teve uma importância tática grande na consistência defensiva ali, por isso que eu vou colocar ele também entre os melhores. A dupla de zaga foi bem
Gabriel Xavier voltando com contusão agora, mostrou que pode ser uma opção também. Gabriel Xavier foi um cara que foi muito bem quando entrou na Série B. E aí se contundiu no início de temporada, praticamente não tinha jogado ainda. E hoje foi muito bem. Mostrou que, apesar da contusão, ele continua atuando aí em bom nível. O próprio Marcos Vitor, que é o companheiro dele também na zaga hoje, atuou bem. Biel, foi uma boa partida do Bahia, assim. Tipo, eu acho que o Bahia, como conjunto, hoje funcionou bem. E entre esses que eu citei, sem dúvida nenhuma, Caldi, eu acho que vou botar Jacaré. E talvez Gabriel Xavier, assim, entre os melhores. Gabriel Xavier, inclusive, pediu para ser substituído. Mas, em princípio, eu acho que não é nada grave, não. Acho que foi mais uma cãibra ali, a falta de ritmo. Mas eu acho que vai ser a dupla de zaga titular do Bavi, uma dupla de zaga extremamente jovem. Opa! Voltei aqui. Uma dupla de zaga extremamente jovem, assim, que atuou hoje e que vai ser titular no Bavi, porque o Bahia perdeu, por contusão, os jogadores que começaram a temporada como titulares, né? Que eram Canu e Raul Gustavo. Raul Gustavo certamente não volta mais nessa temporada. Canu, ao que parece, também é uma contusão um pouco séria, que vai levar um tempo ainda para voltar. E David Duarte mostrou que, nos jogos que participou, mostrou que é uma opção muito complicada, assim, não foi bem quando entrou. Então, Gabriel Xavier e Marcos Vitor, apesar da pouca idade, assim, me parece que no momento é a melhor dupla que o Bahia tem. Tanto que foi pro jogo hoje, um jogo importantíssimo, e acredito que vai ser a dupla titular também no Bavi. Então, fico com esses três assim no pódio: Cauli, Jacaré e Gabriel Xavier. E entre os piores, assim, vai ser difícil assim, de fechar um pódio. Acho que não vai dar para fechar 3, não. Mas Cicinho foi o pior hoje em campo, embora, repito, não tenha merecido as vaias pelo momento do jogo ali. E também não gostei muito da partida de Matheus Bahia hoje, embora seja um cara que vem até fazer uma boa temporada, mas hoje acho que errou demais. E aí vou até fazer uma observação: os dois laterais, tanto o Cicinho quanto o Matheus Bahia, eu acho que por determinação técnica ali, eles subiram um pouco, né? Ficaram mais recuados. Mas ainda assim, eu acho que eles acabaram errando em alguns momentos. O Cicinho continuou dando espaço ali pela direita. E eu acho que esses dois, assim, entram no pódio. Dá para citar André também. André acabou entrando no segundo tempo e deu um vacilo no lance do gol do Jacuipense. Mas, assim, embora eles estejam no pódio, embora Cicinho realmente tenha feito uma partida um pouco abaixo, os outros dois eu acho que foram mal, mas não foi assim uma coisa horrorosa. O próprio Cicinho já fez partidas muito piores, assim, muito mais horripilantes do que essa. Mas, enfim, vai ficar como pior aí hoje. Boa, meu irmão. Vamos, Fred, se você não tiver nenhuma observação, que eu vi que você tirou o microfone do mudo, não. mas... Tem nossa, essa observação que eu fiz deu uma confusão da porra mais cedo. Eu vi. Então só para lembrar. Não, inversão de mando muito, muito grande, né? Mas a confusão que deu foi o seguinte: saiu uma notícia no dia 24. Tu falou da operação da venda, né? Porque no dia 24 de fevereiro saiu uma notícia divulgada amplamente em vários sites, inclusive o ENE45 é produzido, porque foi o próprio presidente do Jacuipense que falou, né? Que foi noticiado era que o Bahia, que o Jacuipense utilizaria a estrutura de comercialização do Bahia, né? E aí eu juntei, eu te peguei aquela informação, vi um Twitter do Bahia dando as instruções de onde comprar ingresso, não sei o que, eu disse, chamei de operação, né? Mas aí me esclareceram que aquela notícia foi corrigida, né, na sequência, que não era operação do Bahia, que era só uma divulgação. Mas foi pontos, mas eu acho que teve muita falsa simetria. Mas não falou nada contra o Caruaru City com o Sport. Isso existe. Não, o segundo ponto, primeiro, o Caruaru City está fazendo isso contra todos os times. É um erro do campeonato, mas não é uma... só para dar um exemplo, o Caruaru City não me mandou pela primeira vez na Arena Pernambuco. Se eu não me engano, ele jogou, acho que foi com o Maguari, que ele jogou lá também. Ele já mandou em Belo Jardim, desculpa, em Bonito, em Afogados. Só fez um jogo, o Caruaru City só fez um jogo em Caruaru. A verdade é essa. Então, assim,
Não era um time que mudou e tal, mas ainda assim é só para. Mas é claro que fez o do Sport para ganhar do também. Só porque a galera pega aquele exemplo, não falou nada, para começar, é um time completamente nômade no campeonato. Nômade, não foi nômade contra o Sport. O jogo foi um jogo que ninguém dá a menor importância. O Campeonato Cearense acontece toda rodada. Toda rodada isso, porque assim, eu acho que tem uma falsa simetria para ficar. Porra, inversão foi de Bahia e Jacuipense, porra. Exatamente. Até porque, Cássio, a inversão da Copa do Brasil, do mando de campo, ela mexe no regulamento. Para mim, que é o mais grave. O regulamento da Copa do Brasil é o único regulamento em que o mando de campo interfere na classificação. É expresso. Mas essa escolhebação do CBF, eu acho que esse ano. Eu acho que esse ano passou um pouco do ponto e eu acho que em algum momento a CBF vai intervir nisso aí. Acho que até porque para o campeonato dela não é legal. A gente teve Vasco, né? Vasco, Grêmio. O Grêmio foi jogar em Brasília contra o e perde o sentido, porra. Meu irmão, veja só, o jogo tem que ser no amigão, porra. Até para que o empate justifique, pô. Até para que o empate justifique. O Bahia, veja só. O Bahia jogou em Salvador com toda a torcida pelo empate, pô. E pelo empate. Assim, então, eu acho uma desvirtuada muito grande na competição e eu acho que a galera está esticando muito, mais uma vez, esticando a corda, assista os clubes, aí no caso da Bahia não, tá? Lembrando, o Jacuipense que ganhar dinheiro em cima da o Jacuipense que ganhar dinheiro em cima da torcida do Bahia. Diga-se. Essa questão, mas assim, independentemente de quem fez, de quem promoveu e tal, desvirtua a competição. Não é nem um pouco legal. E como o Fred falou, assim, a vantagem do empate é que o cara tá mandando e o cara tá tendo lá tudo. Assim, o Bahia, por exemplo, teve tudo nesse jogo. Não é legal porque, por exemplo, hoje isso foi com o Bahia. Mas é a mesma coisa quando a gente falou na Série B. Pode ser o contrário também. Não foi uma merda quando o Vasco levou aquele jogo pro Guarani, para Manaus, e Bahia e Sport fizeram uma reclamação, os dois se juntaram, a reclamação foi assinada pelos dois presidentes, porque aquele foi uma merda, tipo, era o mando era do Guarani, o jogo foi na Amazônia, 30 mil torcedores do Vasco, o jogo foi 0-0, mas aquilo desvirtua a competição, porque todo mundo vai lá pegar, o Bahia foi lá no Brinco jogar com o Guarani, o Sport foi lá no Brinco, aí o jogo é 30 mil torcedores do Vasco. Então, assim, não, pô, se tivesse 30 mil torcedores do Vasco no Brinco de Ouro, beleza, mas não ia ter, né? Até porque se tivesse, os caras não teriam levado para Manaus, teria feito lá em Campinas. Então, aqui, naquele momento, foi ruim para o Bahia. Então, hoje foi a favor, hoje ali é contra, é só enxergar que de vez em quando, beleza, hoje foi legal. Mas daqui a pouco, no Campeonato Brasileiro, está acontecendo menos, na verdade. Mas, assim, em alguma situação, pode não beneficie. E aí, é só não achar ruim nessa situação também. Isso precisa acabar. Ficar dizendo, mas o Vitória jogou um jogo lá, o Sport jogou um jogo. Não, pô, é um jogo que vale. Assim, porque se for assim, se for esse melindre dizer, mas ali o Sport Carol City nem vai nem vem, pô. Não é aquilo que justifica que diz se o Bahia foi ou não foi legal com o Jacuipense. Aquilo ali é coisa de torcedor dizer que, mas o outro fez, aí tu não fala. Pô, não é a mesma coisa, pô. Se você enxerga que é a mesma coisa, você precisa acordar um pouco. Vamos primeiro fazer uma comparação de algo que tenha uma proximidade um pouco maior. Então, nesse caso hoje, eu acho que para a competição não é legal. Eu acho que a CBF deveria intervir nisso aí para controlar melhor esse tipo de situação, porque não é legal com a população de Riachão do Jacuípe, não é legal com a população de Campina Grande, cuja torcida é grande do Campinense. O Campinense não precisa sair de lá para ter torcida contra o Grêmio. Aí chega uma proposta triste pro Campinense. Aí sai porque chega uma proposta gigantesca. Mas assim, o campeonato é da CBF. Veja só, são pessoas que não tem nada a ver com o campeonato, que de vez em quando essas pessoas é que estão dizendo onde é que vai ser o jogo, porque o cara, ela vai dizer, Campinense, se tu botar isso aqui, o jogo vai ser onde tu quiser. Aí a gente faz a nossa renda e tal. E eu repito, cara, a competição. Cabe uma competição cujo mando de campo define o regulamento. Pô. Aí numa dessa, é muito grave. Aí numa dessa fala assim, beleza. Aí de repente alguém pode fazer a regrinha. A regrinha agora é essa. Quer a renda? Beleza. Metade da cota. Só tem direito a jogar com a cota integral se você jogar dentro da sua cidade. Se você sair da sua cidade para fazer renda, beleza, você tem esse direito, mas por estar desvirtuando a competição, estou dando só, cobrando a situação, porque aí você tem que criar algum freio, pô. Porque o time já está ganhando R$900 mil. Tu está ganhando 900 mil, desculpa, 750. 650, o Campinense, por exemplo, estou falando dos dois, Campinense
contra o Grêmio e Jacuipense contra o Bahia. Você está ganhando R$750 mil. Você está ganhando essa cota para que você dispute a competição e traga competitividade a ela, para que ela tenha um nível de dificuldade, um desafio técnico bom, comerciável, que possa ser comercializado. Na hora que você tu vai de Riachão de Jacuípe para Salvador, e na hora que tu vai de Campina Grande para Brasília, por que eu... Veja, aí vai para a CBF, me diz aí, por que eu estou te pagando R$750 mil? Você não está querendo esse dinheiro, você está querendo outro dinheiro. Se você está querendo outro dinheiro, beleza. Então, numa dessa, eu acho que é preciso ter mecanismos. É preciso ter mecanismos, porque essa competição não é legal. E não é legal, inclusive, para os outros que vão lá na casa do caralho para jogar, porra. Porque, por exemplo, para os outros times que, de repente, o CSA foi lá em Belém Pará pegar a Tuna Luz. O Avaí veio perder do Retrô aqui. O Avaí vai jogar aqui, ou seja, até para não ter uma reclamação dos outros. Porra, bicho, beleza, são jogos diferentes, mas, pô, eu tô me lascando aqui, aí o outro aparece porque aquele time tem torcida, alguém chegou com a proposta, e a partir daquilo, aquele jogo fica completamente desvirtuado. Não é legal para a competição, não é legal para ninguém. Agora, Cássio, eu também acho, o torcedor do Bahia falou um negócio comigo na Twitter, que eu acho que também poderia acontecer, tá? Porque, pelo perfil de termos clubes pequenos, né, dentro da Copa do Brasil, como o Jacuipense, seria interessante que tivesse um bloqueio na primeira fase de adversário do mesmo estado. Como tem na Copa do Mundo, um bloqueio. Não precisa, não acho que precisa. O sorteio já é muito dirigido. Deixa eu só deixar um recado aqui para THC do CQ. Vai tomar no cu, porra. Só para deixar o registro. TH, porra, é aquele de sempre, porra. Então assim, vai tomar no cu, porra. Meia-noite e 50 falando, vai tomar no cu. Voltando aqui para a conversa. Eu acho que já existe a barreira, Fred. Assim, que inclusive é uma barreira que não é nem cruzamento olímpico, a gente já teve até essas questões assim, de que o seu ranking, você pode pegar um time mais difícil do que um time que está ali em outro ranking. Mas, enfim, é uma escolha para tentar equilibrar, que eu acho que acaba gerando um falso equilíbrio. Mas o sorteio já é dirigido. Se você ainda bota esse bloqueio, eu acho que você trava muito o sorteio. Eu não vejo problema de ser Bahia e Jacuipense, não. Eu vejo o problema do jogo não sendo o Eliel Martins. Eu acho essa é a questão. O jogo pode ser Jacuipense. Porra, ali foi um sorteio. Tinha 20 times. Não, 10 times. 10. Tinha 10 times para ser sorteado pelo Bahia. Já estava ali, já estava o sorteio dirigido, calhou de ser um sorteio local. 3 baianos, inclusive. Poderia ter sido outros baianos contra o Bahia também? Sim, tinham 3 baianos no pote. Então a chance era muito grande. E Juazeirense. Veja só, isso eu acho discutível. Eu acho que vale esse debate também. Se pode proteger, assim, na minha opinião, eu não vejo problema de ter essa relação, sabe? Porque eu protegeria. Tem coisa no Brasil. Só para não mexer. Mas aí você mexeria muito no pote, porra. Não, pô, faz isso só, tem 8 times, o Bahia poderia pegar os outros 5, pô. Mas aí, velho, o sorteio. Deixa o sorteio do jeito que tá. Veja só, eu aceito que vale esse debate, você pode colocar essa produção, eu não vejo problema. O meu foco é muito maior. Qual foi o público, Pedro? As mesmas condições para todo mundo. 2.600 pessoas. 2.600 pessoas. Quantas pessoas? 2.600. Porra, bicho, eu vi a foto aérea do jogo, eu achava que aquela foto era tipo muito antes do jogo. Aquilo era durante o jogo, então, a foto de Deve ter sido. A aérea valendo mesmo, né? Foi aqui o perfil do Bahia botou a aérea. A aérea é a estação espacial. Eu não vi essa foto, mas... Agora, eu achava que era uma foto assim, uma foto como o Náutico postou. O Náutico postou muito legal, meteu um drone lá e uma foto lá do estado 1º de maio, lá em São Bernardo. Tipo, uma foto antes do jogo. Mas com 2.600 pessoas, eu acho que pode ter sido uma foto durante a partida. Pouco, viu? Pouco mesmo. Veja só, não é um prejuízo. Veja só. Vamos lá, né? Poderia ter tido esse público lá, porra. No Eliel Martins. Poderia. Acho difícil. Não cabe 2.000 pessoas naquele estádio, não. Velho, veja só. O jogo a partida do Campeonato Baiano, que foi lá, se eu não me engano, o público foi 1.300 pessoas. E tava bem cheio. Aquela arquibancada, aquele lá todinho, só cabe 1.000 pessoas. É isso. Teoricamente, a capacidade é de 5.000. Mas no Campeonato Baiano, deu 1.300 e estava cheio. Só uma observação aí em relação a essa questão de mando de campo. Eu concordo com quase tudo que vocês falaram, assim.
E acho que o Bahia foi extremamente beneficiado, não tenho a menor dúvida disso. Mas eu só não acho que a proporção da Jacuipense ter mandado em Pituaçu é a mesma do Campinense estar mandando jogo em Brasília. Porque o Jacuipense faz muito jogo em Pituaçu, entendeu? Inclusive contra times que não tem torcida. Por uma questão logística, o Jacuipense é um time que treina aqui em Salvador. Treina no Fazendão, onde que era um antigo centramento do Bahia. Eles viajam para Riachão quando eles têm que jogar lá. Então, embora eu concorde que é uma inversão, que o Bahia foi beneficiado, não tenho a menor dúvida, mas não acho que seja na mesma proporção, porque é algo relativamente comum para o Jacuipense jogar em Pituaçu. E por isso, eu acho que a questão da trava Mesmo do sorteio contra o Bahia, pode ser importante. Mesmo contra o Bahia. Já jogou contra o Bahia, Campeonato Baiano, já jogou contra times que sequer tem torcida. Mas mas essa proteção pode ter sido, não é a sua cidade sede, o seu estádio está habilitado. Existem formas de você controlar, e a gente está falando do Bahia, porque fez jogo hoje, né? O jogo está na pauta, mas assim, eu ainda trouxe do Campinense para o Grêmio para cá. O Vasco acho que jogou nessa mesma situação. Um trem, exatamente. Mas é isso, mas se o Jacuipense tivesse caído no sorteio com, sei lá, o Náutico, por exemplo, muito provavelmente a partida seria em Pituaçu. O Jacuipense não iria mover essa partida para a Arena Pernambuco, por exemplo. Ele ia jogar em Pituaçu. Não, concordo. Mas aí também é assim. É aquilo. Não dá para ignorar que o outro time é de Salvador também. Isso. E assim, mas em alguns pontos. E aí, trabalhou. É o que eu estou dizendo. Veja só. Não foi operação. O Twitter, veja só. A gente acordou no dia que o Twitter do Bahia estava dando informação de venda de ingresso. A gente também não pode. Ele não pode fingir também que, não, foi um jogo normal. Eu não acho que seja. Eu acho Jacuipense Bahia pior do que Campinense e Grêmio, tá? Só para deixar aqui, eu discordo. Assim, eu acho. Por que você acha pior? O Grêmio é de Porto Alegre. O jogo foi em Brasília. Assim, eu acho que é muito mais inversão. Mas veja só, mesmo com a ressalva, eu entendi a ressalva que você falou do mando de Jacuipense ter feito jogos no Barradão, no próprio Pituaçu. Eu acho que só não fez porque o Bahia jogou em Salvador, né? É assim, jogou na cidade. Não foi nem o engano que eu gosto ali, né? Não foi nem tipo São Lourenço da Mata, que é outra cidade aí, né? Mas veja, eu acho que o Campinense. Mas o Campinense não tem relação nenhuma com Brasília, entendeu? Tipo, claro, foi venda. Porque o Campinense, na verdade, vendeu o pacote fechado, né? O Jacuipense não vendeu o pacote fechado, né? Pronto, o Campinense é mais venda de mando do que o do Jacuipense, né? O do Jacuipense provavelmente não teve. Até porque se teve alguma proposta, alguém levou um fumo muito grande, que só teve 2.600 pessoas. O que me incomoda... Eu acho que deve ter tido um fumozinho lá em Brasília também, viu? Deve ter tido. Eu acho Suárez não é para isso tudo, não. Mas vamos lá. Meu ponto disso daí. O fato do Jacuipense jogar partidas contra o Bahia, contra o Vitória, em Salvador, no Campeonato Estadual, nunca foi pauta aqui. Por quê? Porque não importa. Assim como o Caruaru City não foi pauta, assim como no Campeonato Cearense acontece toda santa rodada. Isso aí eu concordo. Jogo no Castelão do Campeonato Cearense é brincadeira. Castelão. Aí Maracanã e Ceará. Castelão. Se é Castelão. A turma usa muito lá. O PV, né? O PV. Dentro do Campeonato Estadual é um cenário. Dentro da Série B, da Série A, há o prejuízo direto a um terceiro. Sempre há. Um terceiro, um quarto, um quinto, há muita gente. Há muita gente. Na Copa do Brasil não há um prejuízo tão direto a ninguém. Não, ninguém é diretamente. Pode ser indiretamente o Bahia mais forte, passou, mas é muito indiretamente. Ninguém é diretamente prejudicado. Porém, me incomoda muito o fato de ser uma competição. Para mim, isso é extremamente relevante. Que no regulamento dela está escrito que o time joga em casa na primeira fase sem o direito do empate. O visitante tem o direito do empate. Você perder a condição de ser visitante e continuar com o direito de empate, eu acho grave, tá? Eu acho grave. Mas assim... A competição, ela coloca a Copa do Brasil já teve regulamentos assim especiais para algumas situações. Eu lembro da final da Copa do Brasil 2006, que foi entre Flamengo e Vasco, e foi tirado o gol qualificado, porque os jogos eram no mesmo estádio. No Rio, isso é. No Rio. Não era um em São Januário
e outro no Maracanã. Eram 2 jogos no mesmo local e tal, e não fazia, tipo, porra, como assim? Um jogo vai valer gol qualificado para um, gol qualificado, então acabou tendo, ou seja, dependendo daquela situação, a regra, estou dando um exemplo para mostrar que a Copa do Brasil, ao longo dos anos, ela já teve situações onde, dependendo do confronto e tal, pode fazer isso. Então, eu acho que esse formato, que deve durar ainda com esse mando único, eu acho até que em algum momento vai ter, se brincar, aumentar a Copa do Brasil e ter mais fases com mando só. Tipo, é muito bom, é muito bom. Eu acho que eu acho que é mais capaz de ter mais fases com um mando só do que parar de ter. E assim, ela sendo maior, né? E tipo, sei lá, da 4ª fase para frente e de volta, mas enfim, isso é outra coisa. O ponto é que dentro desse formato que já tem alguns anos, e foi chegando a esse momento atual, da primeira fase tem um mando do empate, a segunda fase já é sorteado, ninguém tem mando para nada. O que é que fica se você fica do jeito que é agora, sem controle? Fica assim, se seu time tiver uma torcida relevante, é legal ser torcida relevante, significa que você sempre vai ter uma chance de alguém fazer uma... Você não é o Bahia, não é o Grêmio, não. Tá? É alguém que olha assim e diz, porra, eu vou ganhar dinheiro em cima da torcida do Bahia, eu vou ganhar dinheiro em cima da torcida do Grêmio e vou fazer uma proposta para o outro time. Aí fica uma situação muito cômoda, tipo, sempre vai ter um sorteio, vai ser, hoje foi o Campinense, ano que vem pode ser o 13, pode ser, sei lá, São Paulo Cristal, qualquer time da Paraíba, enfim, para dar um exemplo da Paraíba. E de repente, aí é o mesmo cara, de repente o mesmo intermediário, diz, eu quero levar esse jogo agora, dessa vez eu quero levar para a Arena Pantanal, eu quero levar para Manaus, porque esse time tem torcida, ele vai colocar... E fica muito cômoda a situação desse time ele vai ser sempre tipo, se for, a gente está falando do Grêmio, porque o Flamengo não joga mais essa fase, o Flamengo está sempre na Libertadores. Mas se fosse o Flamengo, é o seguinte, porra, o Flamengo basicamente não jogaria, né? Para jogar... Só jogar em Brasília. Para jogar com Altos, que foi até um confronto de volta, a galera botou R$300 no ingresso, porra. Inclusive, Altos e Flamengo é a maior renda da história do futebol do Nordeste. Tipo, deu 3.600.000 reais, porque a turma botou aqui no ingresso. Tirando o time, e detalhe, botou aqui e todo mundo comprou o ingresso, né? Tirando uma situação dessa, sempre vai ter alguém que vai levar o jogo do Flamengo para Brasília, levar o jogo do Flamengo para, sei lá, para a Arena das Dunas, para qualquer lugar, não sei. Porra, não é justo. Você nunca vai ter a mínima chance desse time ter um princípio de dificuldade, porque ele sempre vai ser, entre aspas, o mandante de torcida. Como foi o Grêmio, como foi o Bahia, como foi qualquer clube. Estou deixando registrado. O próprio Grêmio hoje, 2-0, né? O que acontecer com o Sport, pode pegar esse vídeo aqui, meu irmão. Assim, o próprio Grêmio, cara, o jogo estava 1-0. O jogo passou muito tempo 1-0, ou seja, foi um jogo jogado. Se esse jogo é no Almeidão, meu amigo, no Amigão, tava chato, pô. Teve alguns anos atrás. Será que foi Campinense e Grêmio também? Esse jogo, se eu não me engano, ele aconteceu, vou até botar aqui. Esse jogo aconteceu, o mesmo confronto recentemente, mas foi no Amigão. Cássio, tem a renda aqui, tá? Lucas Medeiros colocou 925 mil para 9.100 pessoas. Foi pouca gente. O ingresso foi ticket de R$100, né? Aí, aparentemente, R$100. Olha só, quem comprou o jogo, se brincar, ou igualou, ou levou prejuízo. Ou foi acontecendo. Veja só, isso aí é fumo. O cara não pagou o Campinense para levar esse jogo para Brasília, porque ainda tem que pagar o aluguel do estado de Brasília. Isso. Ou vocês acham que o aluguel do Mané Garrincha é barato? Fora a logística, a logística dos times, tudo pago para botar essa... E ainda tem um detalhe. Leva fumo. E ainda tem um detalhe. Nessa primeira fase, o regulamento da Copa do Brasil diz que 60% da renda é do mandante e 40% é do visitante. Então, 40% ou seja, disso aí foi pro Grêmio. O Grêmio ainda levou, mas deve ter feito um acordinho para deixar, né? Pode ter sido feito parte do Lógico. Mas o Jacuipense... É muito acordo. É muito acordo. O Jacuipense hoje, por exemplo, levou fumo retado, né? Porque enorme, o público foi baixo e 40% da renda foi pro Bahia. Foi do Bahia. Velho, a Copa do Brasil... O Campinense vendeu por 300... Agora, vê só, Cássio, o Campinense vendeu por 350 mil. 350 mil ele fazia. Mesmo que não, e mesmo com que Soares, não fizesse, com Soares ele fazia. Veja só, e mesmo que não fizesse, ele estaria mais próximo de tentar buscar os R$900 mil do que para esse jogo. Ele simplesmente abriu a possibilidade de buscar qualquer coisa. O Campinense está muito mal, só para falar, para também fingir que ninguém sabe. O Campinense está muito mal.
mas ele abdicou da possibilidade de se classificar. Enfim, é a escolha e tal. Tá, sabe onde cala, aperta a questão financeira. O meu ponto é de quem organiza o campeonato. De quem está quebrado. O cara tá vendo da seguinte forma: o Campinense não tá nem aí pro bem-estar da Copa do Brasil. Dane-se a Copa do Brasil. O Campinense é assim, meu amigo, eu tenho conta para pagar. Tu tá me botando 350 mil na minha mão? Quero. Beleza, tá fechado, bora. O Campinense está no papel dele, chegou um intermediário e tal. A questão é de que a dona da competição, ela tem formas de coibir isso e de coibir para valorizar a sua competição. Para que a Copa do Brasil, para que a quantidade de times que tenham esse mando de campo seja maior, a quantidade de classificados, não só de forma fortuita, mas sim porque o estádio estava lotado, teve uma pressão, teve uma atmosfera diferente, inclusive para a própria televisão. Eu estou vendo jogos da Copa do Brasil, é tudo vazio os estádios, porra. Um que não estava vazio hoje, sabe qual foi? Bahia de Feira e Bragantino. Tá lá na Arena Cajueira, a torcida do Bahia de Feira fez 1-0, segurou boa parte, tomou um empate no segundo tempo. Mas, porra, é porque o Bragantino não vai fazer ninguém. Mas se tivesse sido o Bragantino, tivesse sido o Corinthians, talvez esse jogo não tivesse sido na Arena Cajueira. E veja só, e o Bahia de Feira teve muitas oportunidades de sair classificado. Enfim, vai acontecer, não vai acabar por causa dessa gravação, mas deixa aí a insatisfação para esse modelo, que eu acho que é um equívoco muito grande, na verdade. Eu acho um equívoco muito grande da competição, essa ampla liberdade para avacalhar a competição dessa forma. Se o Camboriú esticar um pouquinho, chega perto, viu, também. Empurrar ali mais por... Camboriú? Por quê? É o nome do time que o Bahia vai pegar. Tirou o Manaus. Bahia e Camboriú? Não. Bahia e Camboriú. Manaus viajou pra cacete. Coitado do Manaus. Se fosse ali no Brasil. Olha só. Qualquer que fosse a viagem do Bahia aí, meu irmão, era muito Sim. amigo. Sem dúvida. Vai ficar no meio do caminho aí, né? Viagem ruim de qualquer jeito. O Diego trouxe um ponto importante. Cássio, a dona da competição quer valorizar a competição, não deixando que times como o Vasco, Grêmio sejam eliminados precocemente. O ângulo é esse. Veja só, é uma visão interessante, mas eu discordo. Porque esses clubes, obviamente, eles podem se classificar dentro de outra atmosfera. Mas veja só, não ter o Grêmio assim, nesse tipo de partida, ou não ter o Vasco, você faz um produto muito ruim no início da Copa do Brasil. Pô. A Copa do Brasil custa, para quem paga, 400 milhões de reais. Será que quem está pagando não gostaria de ver? A Globo, se não me engano, vai passar na TV aberta só a partir da terceira fase. As duas primeiras fases é Globoplay, Sport TV, Premiere. Não, mas dentro do grupo da Globo, né? A Globo só deve passar a partir da terceira fase. A Amazon, ela sublicenciou para a Amazon, passou a jogar até o jogo do Santa. Será que, por exemplo, Democrata e Santa estava muito legal o estádio lá. Mamudão, o nome do estádio. Estava muito legal. Muito legal. Muito legal. Pronto, porra. Mas será que aquilo ali não é algo muito mais apresentável para quem está pagando tanto dinheiro do que... Assim, não entra na minha cabeça, não, velho. Essa também não... É isso. O Bahia ganhar em Riachão de Jacuípe ia ganhar em qualquer lugar. O Grêmio... Ganhou, né? O estadual ganhou por 1-0. Ganhou lá. O Grêmio seria favorito da mesma forma no Migão. Mas esse jogo no Migão teria sido um evento do caralho, pô. Do caralho. E a Copa do Brasil é isso. Você não pode tirar essa lógica. Porque se você começa a fazer isso, normalizar de que, ver o sorteio do Campinense, dependendo do adversário, o jogo não é nem aqui. Não, pô. Que seria o melhor jogo do Campinense na temporada, né?